E está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje a gente vai falar sobre o encontro entre Machine Learning, Inteligência Artificial e Power BI. Curioso, né? Eu achei bem curioso. E aí, James, como é que você tá? Tá animado? E aí, Fernandinha, e aí, pessoal? Claro que eu tô animado. Sempre que a gente vai falar de IA aqui, eu fico animado. É um tema que eu gosto muito. E acho que hoje a gente vai aprender bastante aí com o nosso convidado. Exatamente. E para falar sobre isso, estamos aqui com o Guilherme Flora, que já veio aqui outras vezes, ou uma vez só, eu não sei. Mas é isso aí, se apresenta pra gente. Flora, conta um pouquinho sobre você. E aí, pessoal? Então, eu sou o Guilherme Flora, eu estou trabalhando aqui na DTI já tem 3 anos, mas estou dentro da área de análise de dados e também sou um grande entusiasta da área de ciência de dados, então já tem mais ou menos uns 5, 6 anos. E aí a gente vai falar um pouquinho hoje, né, de uma ferramenta que é o meu dia a dia aqui no trabalho, que é o Power BI, e trazer um pouquinho dessa ideia de ciência de dados, né, principalmente falando aí sobre inteligência artificial e machine learning, para dentro do contexto do Power BI também, até mesmo para aumentar um pouquinho aí a nossa caixinha de ferramenta, né, dos analistas de dados, então somar um pouquinho aí do nosso conhecimento. É isso aí. Boa. Então, para começar para falar sobre esse assunto, né, acho que você já até introduziu do porquê, um pouco do que a gente está falando, mas enfim, por que a gente quer falar sobre IA, né, ML e Power BI? É justamente só porque a galera não conhece as ferramentas, porque querendo ou não, a gente fala muito sobre inteligência artificial, tá super em alta, né, machine learning e tal, IA generativa, tudo isso, mas e aí, por que falar sobre isso e a junção com Power BI? Isso. Eu acho que o primeiro ponto aqui que a gente precisa falar é que o Power BI é uma ferramenta de visualização de dados, né? Ele não é uma ferramenta de machine learning, é uma ferramenta de inteligência artificial. O que ele faz é utilizar dessas ferramentas de inteligência artificial e machine learning para integrar dentro, né, de sua plataforma e entregar um certo valor ali para o desenvolvedor e, finalmente, para o usuário também. Então, eu vejo que essas ferramentas do Power BI, elas estão muito mais associadas a uma questão de uma análise exploratória, né, vamos dizer assim. Então, a gente usa dessas ferramentas para a gente conseguir criar ali uma análise exploratória, até às vezes montar uma POCzinha sobre alguma coisa que a gente quer fazer na parte de machine learning ou inteligência artificial e apresentar de forma muito mais rápida para o cliente também, né? Porque, assim, é muito mais rápido, às vezes, no Power BI a gente dar alguns cliques e já ter um resultado que seja mínimo o suficiente, né? Do que, às vezes, gastar muito tempo fazendo uma programação de um código ali, de um algoritmo de machine learning, e, às vezes, acabar demorando para dar um resultado muito parecido, sabe? Então, eu vejo o Power BI como uma ferramenta muito, muito boa ali para auxiliar em POCs, né, em mostrar ideias iniciais ali sobre alguns possíveis projetos. Então, vejo isso como uma coisa muito importante e também para, assim, entrando dentro da gama de ferramentas que um analista de dados precisa conhecer, eu acho que é muito importante que ele conheça as ferramentas de machine learning e inteligência artificial que tem dentro do Power BI, para caso ele precise delas, né? Eu acho que é muito importante a gente saber que existe, porque no dia a dia é muito comum da gente precisar delas em algum momento. Então, é isso. Boa, e eu acho legal, né, porque assim, né, claro, não trabalho com análise de dados, nem nada disso, mas já explorei o Power BI algumas vezes, já, como a gente estava falando aqui, né, por curiosos que somos, já tentamos fazer um gráfico ali ou outro, um relatório ou outro e tal. Mas tem algumas ferramentas que eu realmente nunca explorei dentro do Power BI. Eu imagino que algumas delas a gente vai falar aqui hoje, né? Nunca explorei, é justamente por clicar lá e nem saber muito bem o que ela faz, né? Então, imagino que algumas delas a gente vai explorar aqui hoje. Então, para começar esse assunto, né, vamos falar um pouquinho sobre a primeira ferramenta que está aqui, né, que é a de Insights e Quick Insights. Vamos falar um pouquinho sobre essa ferramenta. Então, o Power BI ele traz algumas ferramentas de insights, né? O que seria um insight? Ele seria ferramentas que ajudam o usuário final na tomada de decisão, tá? Então, às vezes, por exemplo, se você tem um relatório, né? Uma página de relatório ali com vários gráficos e tal,
às vezes pode acontecer do usuário ele ter que entender primeiro o gráfico, né? Se for um primeiro contato ali com o relatório, por exemplo, ele vai ter que entender aquele gráfico, ele vai ter que olhar ponto a ponto ali, talvez fazer algumas interações, para ele conseguir tomar uma certa decisão, né? E os insights, né? A ideia que o Power BI traz com os insights é justamente acelerar um pouco esse processo de entendimento dos dados dentro do relatório. Então, por exemplo, quando a gente tem essa ferramenta de insights, né, que o usuário consegue clicar e utilizar essa ferramenta, o Power BI, a nível de página do relatório, ele consegue trazer algumas métricas principais que estão tendo uma variação grande ali dentro do relatório. Por exemplo, se você tem um gráfico de linha ali, e aí você tem uma anomalia nesse gráfico de linha, vamos supor um ponto muito fora ali, o Power BI já traz com essas ferramentas de insight o ponto que está com anomalia, né? Ele consegue trazer essa anomalia para você e também consegue trazer uma explicação sobre aquela anomalia baseada nos dados que você tem no relatório. Então, isso acelera para o usuário o entendimento e a explicação daquele ponto fora da curva, vamos dizer assim. Flora, só não entendi um negócio. Esse insights aí é por visual ou por página? Não entendi isso. Ele pode ser a nível de página ou a nível de visual, e ele pode ser até nível de campo, no caso. Então, vamos supor, você pode fazer um insight da página como um todo, né? Que aí ele vai pegar todos os dados que você tem naquela página e olhar em todos os visuais que você tem ali e te dar esses insights, tá? Seja de uma detecção de anomalia. Ele também consegue, por exemplo, analisar tendências. Então, ele pega seus gráficos e vê, tipo assim, tem um gráfico que está com uma tendência crescente, e aí é por causa disso, disso e disso. Ele consegue te explicar também o porquê que uma tendência está alta ou está baixa, tá crescente ou decrescente. Ele consegue explicar alguns KPIs também a nível de página. Então, vamos supor que você tem lá meta de venda e a quantidade que você tem de venda hoje, né? O atual versus o target. Ele consegue, tipo assim, comparar esse KPI com os outros KPIs que você tem na página e te dar uma explicação do porquê que aquele KPI está subindo ou descendo, né, ali, em relação aos outros KPIs. Então, assim, é uma forma de realmente acelerar um pouquinho esse entendimento do que está ali na página, né? Ele já te dá como se fosse uma ideia inicial dos principais pontos ali, né? Ele roda um algoritmo por trás de inteligência artificial que ele consegue ver o que é mais significante, né? O que é mais significativo ali por trás do que você tem na página, e ele te dá apenas os insights, né, mais significativos em relação aos seus dados. E por trás disso, ele faz isso por meio de uma IA, né? É isso. Isso, exatamente. Ele tem um algoritmo por trás que ele consegue pegar, né, através do modelo que a gente já tem criado e os dados que estão naquela página, ele vai fazendo algumas análises ali, né, seja de tendência, seja de detecção de anomalias, igual eu disse, e ele consegue também, tipo assim, ele não vai te falar de 100% dos visuais, ele vai falar apenas daqueles que ele julga ser mais significativo para uma decisão final do usuário. Então, ele consegue fazer esse filtro também do que mostrar para o usuário como um insight desejável, né? Nós já achei essa primeira ferramenta bem legal e quando você usou ela, você sentiu que foi assertivo o resultado realmente, né? Fazendo a sua análise exploratória e fazendo, né, a análise a partir dessa ferramenta de insights, pareceu que foi mais ou menos a mesma coisa? Então, os insights é o seguinte, para ele ser bem, vamos dizer, assertivo, você precisa ter também um modelo bem assertivo, tá? Então, tipo, o modelo por trás, ele precisa estar bem construído, tipo assim, a relação entre as tabelas, elas devem estar sendo feitas de uma maneira bem otimizada, para que os insights também, para que eles sejam assertivos também, tá? Então, por exemplo, quando você tem um modelo muito complexo, que você tem relações de tabelas que são muito complexas, nem sempre, a gente sabe que nem sempre os modelos estão no formato star schema, né? Tipo, às vezes a gente tem regras de negócio que a gente precisa criar um modelo que ele tem ali algumas bidirecionalidades, né? Às vezes acontece isso, não é tão desejável, mas assim, se o modelo tiver com uma forma muito complexa, os insights também eles vão ter um pouco mais de dificuldade de darem um insight assertivo ali, vamos dizer assim, né? Mas para modelos mais simples, eles funcionam muito bem, assim, sabe? Tipo,
pelos testes que eu fiz, pelas vezes que eu usei, quando a gente tem um modelo bem construído e que seja um modelo mais simples, eles conseguem identificar bem, assim, os principais insights. Então, é uma ferramenta que ela ainda está sendo, até o próprio Power BI fala na documentação, que é uma ferramenta que está sendo ainda investida, né? Tipo, eles estão desenvolvendo bastante coisa em cima dela. Eu acho interessante como que essas ferramentas de análise, de sugestão, assim, elas foram muito impulsionadas com a inteligência artificial, né? Eu brinco com o pessoal que o primeiro que nós tivemos foi aquele clipe do Windows, né? Que ele... Lembra daquele clipe do Windows? Clipezinho? Ah, o clipe, eu tô pensando em outra coisa. Você perguntava para ele, ele tentava te sugerir alguma coisa. E também aquela solução de problemas do Windows, quando você está com algum problema de áudio, de rede, que nunca resolve nada, que deve ser um código que é um sleep lá e depois fala que não conseguiu. Mas hoje em dia não é mais assim, né? Hoje em dia a gente tem ferramentas que realmente dão sugestões para a gente, ou que conseguem analisar esse cenário de uma maneira muito mais assertiva, né? Eu acho que esse caso é um exemplo claro disso, né? Isso. E aí, como a Fernandinha tinha perguntado também se era só a nível de página, né, ou a nível de visual também, esses insights você consegue fazer nesses 3 níveis, né? Então, você consegue analisar a página como um todo, e ele te dá insights sobre aquela página, mas você também consegue fazer só de um visual, então ele vai, tipo assim, analisar, por exemplo, a tendência daquele visual específico, ou você consegue também fazer de um ponto específico naquele visual. Então, vamos supor que você tem um gráfico de barras ali, e aí, né, você está ali uma série temporal com um gráfico de barras. Então, entre uma barra de julho para agosto, por exemplo, você viu que essa barra cresceu. Você consegue clicar, né, e pedir para o Power BI analisar o porquê que aquela barra específica cresceu. E ele te dá uma explicação sobre aquilo também, baseado nos outros dados do relatório. Tá? Isso que é interessante. É bem legal de explorar, assim. Já vamos explorar lá nos nossos relatórios do Entre Chaves. Não, sensacional essa primeira ferramenta. E uma outra ferramenta que eu acho que valeria a gente comentar aqui também, para o Flora trazer para a gente, é a do Text Analytics e da visão computacional. O que você pode contar aí para a gente sobre essas ferramentas, Flora? Então, o Power BI, né, quando você entra pelo Power BI Desktop, você consegue fazer isso também pelos data flows no Power BI Serviço, tá? Mas vamos citar aqui a parte do Power BI Desktop. Quando você entra lá no Power Query para você tratar seus dados, no cantinho direito superior lá, vocês vão ver que vai ter um pacotinho de ferramentas que chama AI Insights. E dentro desse pacotinho de ferramentas, você tem lá as opções de Text Analytics e de visão computacional. E aí, o que são elas, né? Essas duas ferramentas, elas são integrações com o Azure AI, né? Então, na verdade, eles conectam direto aos serviços cognitivos lá do Azure, e eles, como se fosse uma API mesmo, né? Então, é como se você chamasse a API do Azure Cognitive Services, e ele te traz resultados, seja de análise de texto, seja de, por exemplo, detecção de objetos em imagem, alguma coisa assim, tá? Então, como que funciona isso, né? O Power BI, a gente vai ter uma tabela, por exemplo, para tratar, e vamos supor, vou dar um exemplo aqui de reviews de cliente, vamos supor. Então, você tem lá vários reviews, né, que você tem textos que o cliente pode ter escrito em inglês, em francês ou em português e tudo mais, e essas ferramentas de Text Analytics, ela é subdividida em 3 ferramentazinhas que está dentro de Text Analytics, né, que é a detecção de linguagem, a extração de key phrases, que eles chamam, né, que são tipo de frases principais dentro daquele texto, e análise de sentimento, são essas 3. Então, se eu tenho lá uma tabela que eu tenho reviews de cliente, eu consigo primeiro usar da ferramenta de Language Detection, né, dentro de Text Analytics, para poder saber que língua que está aquele review. Isso já é bem interessante. Por quê? Porque se eu precisar traduzir, eu posso detectar a língua, depois chamar uma APIzinha lá do Google Tradutor, ou qualquer coisa assim, e pedir para passar para uma outra língua. Então, eu sei em qual língua que está, eu sei em qual língua que eu quero passar, e aí eu deixo todo mundo na mesma língua, né? Mesmo que os clientes escrevam reviews em linguagens diferentes. Então, essa é uma utilização interessante, tá? E aí, a outra ferramenta de Text Analytics também é a extração de frases-chave, vamos dizer assim, né? Que seria a tradução. O que o Power BI faz, né? Ele olha para aquela frase, vamos supor, para aquela review, né? Vamos falar de reviews de novo. Ele olha para aquela review e ele consegue ver naquele texto quais são
as principais palavras que constituem aquela frase, né? As mais relevantes, vamos dizer assim. Então, e ele consegue separar essas palavras para você, né? Através de uma inteligência artificial que roda ali por trás. E por que isso é importante, né? O que a gente consegue fazer com essa ferramenta de phrase extraction? A gente consegue, por exemplo, ver para todos os reviews, extrair as principais palavras e depois dessas palavras extraídas, a gente consegue criar, por exemplo, uma nuvem de palavras no Power BI. Então, a gente consegue, de todas as reviews, saber sobre o que o cliente está falando mais, tá? Então, isso pode ser interessante para criar uma visualização de nuvem de palavras e pode gerar um valor aí para o usuário final, tá? E a terceira, que tem dentro da parte de Tech Analytics, é a análise de sentimentos, né? Isso aí a gente já ouviu falar bastante, e o que ela faz, né? Ela basicamente vai olhar para aquele texto que você tem e dizer se é um sentimento positivo ou um sentimento negativo, né? O Power BI, como que ele faz essa análise de sentimento? Ele olha para o texto e ele vê primeiro se existe sentimento naquela frase. Se não existir, tipo, se for uma frase que ele não consegue identificar algum sentimento, ele já atribui o valor igual a meio. E aí, quanto mais positivo for o sentimento ou quanto mais negativo for o sentimento, ele vai para cima de meio ou para baixo de meio. Então, tipo assim, você provavelmente vai ver ali valores entre 0 e 1, onde o meio é mais um neutro, né, um sentimento neutro ali que não existe, mais próximo de 1 positivo, mais próximo de 0 negativo. Então, com isso também a gente consegue, né, dando um exemplo do reviews, a gente consegue saber ali se as reclamações, né, ou as reviews que o cliente está dando são mais positivas ou negativas. A gente consegue fazer isso também com o Power BI. Bem interessante. E aí eu fiquei numa dúvida, Flora, como tem essa comunicação com a parte do Azure, né, do Cognitive Service, tem alguma licença que é diferente? Isso, uma boa pergunta. Para você usar essa parte de AI Insights, você precisa ter uma capacidade premium, tá? Então, esse é um recurso premium, porque quando você faz essa chamada com Cognitive Service, ele usa da capacidade premium que você tem para fazer o processamento, tá? Da sua request ali. Então, ele tem até uma carga de trabalho separada para isso, tá? E aí é um recurso, esse em específico é um recurso premium, tá? É sensacional, eu achei sensacional, inclusive, o exemplo que você deu desse caso da review, né? Como que a gente consegue potencializar os resultados nesse caso. Já teve algum cenário que você teve que aplicar algum tipo de análise dessa, seja de sentimento, seja das frases-chave ou alguma dessas? Eu uso a parte de key phrase extraction justamente às vezes para até saber se eu preciso dar uma atenção maior para alguma parte da base de dados ou não, sabe? Então, às vezes eu consigo extrair ali, até igual eu disse, né, como uma análise exploratória, às vezes eu consigo extrair as principais frases e através dela eu consigo saber, tipo assim, se a review está atendendo, eu vou dar o exemplo da review de novo, né, mas, tipo, se a review está atendendo mais para essas palavras aqui, será que tem alguma coisa na base de dados que eu consiga fazer para que eu dê uma atenção maior para esse tipo de categoria ou esse tipo de palavra? Então, isso pode ser interessante. E como eu expliquei também da detecção de línguas, né, muitas vezes acontece de vir línguas diferentes, né, então eu já cheguei a usar também a API do Google Translate, né, já tem um tempo, mas justamente para fazer isso, né, passar de textos que estavam em outras línguas, passar para uma língua padrão, e aí a gente coloca o relatório tudo na mesma língua também. Uhum. Fiquei numa dúvida aqui num caso de uso, que eu rodei, né, um forms recentemente sobre aceleradores de IA que o pessoal estava usando e tal. E aí muita gente, né, respondeu em outros, que tinha algumas opções pré-definidas, mas tinha outros, né? E aí às vezes a pessoa coloca, por exemplo, sei lá, Google Bard, ou Google Gemini, ou Bard, ou, sabe? E começam umas coisas que querem dizer a mesma coisa, no final das contas. Alguma dessas ferramentas aí de análise de texto poderiam ser aplicadas nesse caso? Ou é alguma outra coisa? Isso, eu acho que essa key phrase extraction, provavelmente ele conseguiria colocar todo mundo dentro da mesma categoria, sabe? Uhum. Tipo, ele vai fazer uma análise ali de de significância das palavras no seu texto e ele vai dar uma significância maior para as palavras que ele faz um NLP por baixo dos panos ali, né? Então ele consegue saber ali qual que são as palavras mais importantes naquele texto que você tem. Então, se você tem alguém, por exemplo,
falando algo sobre o ChatGPT, né? Na frase tem a palavra ChatGPT. Se o GPT for realmente a palavra mais importante daquela frase, ele vai colocar para você separado ali que GPT é uma palavra importante. E aí você consegue depois comparar com as outras respostas e saber que outras pessoas estão falando de GPT, por exemplo, sabe? Então, você consegue agrupar de uma forma mais eficiente. Ao invés de você ter que ler todas as reviews, você consegue já agrupar ali. Legal, legal. A parte de visão computacional, só falando rapidinho sobre ela, o Power BI ele tem uma ferramenta só de visão computacional, ele também conecta ao Cognitive Service, tá? Então também é uma integração com o serviço cognitivo. E o que ele faz? A partir de uma URL que você passa, né, numa tabela ali, de uma imagem, ele consegue olhar para aquela imagem e detectar o que tem naquela imagem, tá? Então, é uma ferramenta interessante, assim, eu confesso que eu ainda não tive um caso de uso para explicar aqui para vocês, tá? Mas eu já testei como que funciona, é mais a questão de teste mesmo, e é bem legal, porque se você tem lá uma imagem, por exemplo, com uma casa, carro, e pessoas, por exemplo, nessa imagem, ele consegue falar para você que existe uma pessoa, existe um carro, existe uma casa naquela imagem. Então, para relatórios que às vezes as pessoas trabalham com base de dados que contém imagens, pode ter utilidades também de conseguir detectar elementos dentro das imagens, tá? Parece interessante, né? Você consegue ali extrair até estatísticas a partir de imagens, né? Então, abre um mundo de possibilidades ainda maior, né? Bem interessante. Uma outra ferramenta que a gente pode falar aqui são as ferramentas de Machine Learning que são integradas com o Power BI, né? O Azure Machine Learning, ou esse Auto Machine Learning. O que você pode nos contar sobre essas ferramentas? Legal. O Azure Machine Learning, né? Ele é um serviço dentro lá do Azure AI que você consegue criar modelos de Machine Learning, né? E colocar ali o modelo em produção. E aí, o que o Power BI consegue fazer com isso, né? Ele tem também, dentro dessa caixinha de ferramentas de AI Insights que eu citei para vocês, ele também tem uma integração com o Azure Machine Learning. Então, caso o Text Analytics e o Computer Vision que eu citei para vocês não seja o suficiente, o que pode acontecer? Um cientista de dados ele pode criar um modelo lá no Azure Machine Learning e o Power BI consegue conectar a esse modelo do Azure Machine Learning e aplicar esse modelo dentro dos dados que estão dentro do Power BI, diretamente. Então, já existe essa integração nativa, né, com o Power BI. Ele traz esse modelo em forma de função, né? Então, ele vai só te pedir os parâmetros ali daquele modelo e você passa os parâmetros, que pode ser as próprias colunas da sua tabela, e aí ele já vai rodar o modelo para você e aplicar ali. Pode ser fazer uma classificação, uma regressão, ou até mesmo você pode criar um modelo de visão computacional que não seja só detecção de imagem, você pode criar outras coisas lá e trazer para o Power BI também. Então, é uma integração bem, bem, bem legal, assim, porque se não for suficiente, né, o que você precisa, nativamente do Power BI, você consegue ter essa integração também com o Azure Machine Learning, e aí você aumenta ainda mais a sua caixa de ferramentas, né? Mas aí, nesse caso, é bem importante que tenha um cientista de dados, né, trabalhando em conjunto, porque esse desenvolvimento do modelo dentro do Azure Machine Learning geralmente é feito por um cientista de dados. Mas aí qual que é a vantagem, Flora, entre fazer isso utilizando o Power BI ou não utilizando o Power BI? Só utilizando, né, as ferramentas já, enfim, já tendo uma estrutura de dados, que já está, né, bem com os dados disponibilizados e tudo mais. Eu vejo mais como a velocidade, né? O Power BI é muito rápido de você importar dado, né? Você já tem vários conectores prontos ali, que você só conecta lá e já traz seus dados. E para você aplicar o modelo em cima desses dados também é muito rápido dentro do Power BI. Você basta clicar num botão lá, né, que é o botãozinho do Azure Machine Learning, ele já te pede quais são os parâmetros e você só coloca o nome das suas colunas e ele já aplica para você, né? Então, eu vejo como uma forma rápida de você ter as suas predições ali, suas classificações que você precisa, tá? Sem contar que, tipo assim, você não precisa necessariamente saber a fundo sobre o modelo que está ali, né? Obviamente, você vai ter uma comunicação com o cientista de dados, mas você não precisa saber exatamente como foi feito, todos os parâmetros utilizados ali para criar o modelo. Então, é uma forma, igual eu disse, para análise exploratória também pode ser bem interessante, né? E é uma forma muito rápida de você conseguir fazer de você aplicar um modelo de machine learning em cima dos seus dados.
E agora você falou do Azure Machine Learning, mas e esse Auto Machine Learning? Ok, qual que é a diferença? Tá, o Azure Machine Learning, você igual eu estava falando, o cientista de dados ele pode criar o modelo que ele quiser lá dentro, né? Tem tipo inúmeras formas dele criar modelos lá dentro. O Auto Machine Learning é uma ferramenta do Power BI que ele fica, você só consegue acessar ele pelo Power BI Serviço, tá? Pelo serviço do Power BI na web. E aí você precisa também de um Dataflow para poder conseguir usar o Auto Machine Learning. E o que ele é? Ele já tem alguns modelos como se fossem pré-treinados, tá? Lá. E aí, quando você joga a sua base de dados para ele já identifica qual que é o modelo ideal para ele aplicar em cima dos seus dados. Então, vamos supor que você tem lá uma análise que você quer fazer, que a variável resposta, né, que é o que você quer predizer, por exemplo, é uma variável binária. Então, ele já tem lá, ele já te sugere que ele vai fazer que ele vai usar um algoritmo de um modelo para classificação binária ali, tá? Que é 1 ou 0, no caso. Aí, se você tem lá uma outra base que você tem variáveis numéricas como variável resposta, ele já identifica que ele vai fazer uma regressão nos seus dados. Então, esse auto machine learning é justamente o fato dele já estar meio que pré-pronto para você utilizar. Ele já, através da base que você passa, ele já consegue identificar o que ele vai fazer ali por trás, tá? E aí, ele faz o treinamento, né, ali do modelo de acordo com os dados que você passou para ele, e depois disso ele consegue também te dar as métricas daquele modelo gerado, tá? Então, é como se fosse um processo mesmo de machine learning, só que ele faz isso de forma praticamente automática, assim, né? Muitas etapas ele já te dá pronta ali. A escolha do modelo, ele até te dá uma análise prévia de correlação entre as variáveis, então, tipo assim, ele consegue te falar que a variável X tem uma alta correlação com a tua variável resposta. Então, isso aqui é interessante de você usar aqui nesse modelo, né? Ele consegue te dar essa análise ali pré-pronta também, e aí você já ganha bastante tempo com isso, tá? Obviamente, por ele ser algo automático, ele tira um pouco da flexibilidade de você poder mexer ali em parâmetros, de você escolher teu próprio modelo, conseguir configurar melhor. Mas, como eu disse no começo, é uma ótima saída para quando você precisa de algo rápido, sabe? Tipo, eu quero ver como ficaria aqui uma regressão nesses dados. Em alguns cliques você já vai ter uma regressão, muito, muito rápido, sabe? Então, você não precisa codar nada, você não precisa escrever código, não precisa de nada mais, ele já te dá tudo pronto. Sem contar que ele te dá as métricas no final, né? Então, se você tem ali uma, um modelo de classificação binária, por exemplo, ele vai te dar ali no final a matriz de confusão e tal. Tem várias métricas que ele dá para cada tipo de modelo que ele sugere para você, tá? Então, isso é bem interessante. E no final, você pode pegar esse modelo gerado e aplicar nos seus dados, né? Então, é mais ou menos o processo que eu falei ali do Azure Machine Learning, mas agora ele faz isso de forma um pouco mais automática, mas também te dando um pouco menos de flexibilidade. Mas é sensacional como que realmente a gente chegou num ponto em que a gente está usando a inteligência artificial para nos ajudar a criar inteligência artificial, né? Então, é aquele potencial que a gente sempre viu, né, de ser exponencial, assim, e de realmente estar sendo aplicado na prática agora, né? Tô bem impressionada mesmo, sério. Eu acho que eu nunca explorei nada disso relacionado, né? Eu falei só na curiosidade mesmo, nunca explorei nenhuma dessas ferramentas. Essa última que você contou dos machine learning, né? Do alto machine learning do Azure, também é capacidade premium? Sim, porque você precisa ter o Dataflow, né? Tipo, você precisa ter o Dataflow habilitado. Então, o Dataflow é um recurso premium. Então, se você não tiver ele, você também não consegue usar o Azure, o Auto Machine Learning. Entendi. A próxima ferramenta que a gente tem aqui, né, da nossa listinha de ferramentas que a gente gostaria de conversar hoje, é uma ferramenta de detecção de anomalias. A gente falou um pouquinho sobre detecção de anomalias quando a gente estava falando do Insights e do Quick Insights, mas tem mais alguma coisa, né, alguma outra ferramenta de detecção de anomalias que o BI nos traz também? Então, quando a gente está trabalhando quando a detecção de anomalia aparece nos insights, é algo que o próprio Power BI faz automático ali, né? Ele já, através dos seus dados, ele consegue ver quais são os visuais que tem alguma anomalia explícita ali, ou implícita, né? Mas, no caso do desenvolvedor de BI, ele também consegue criar um visual de gráfico de linhas
e nesse gráfico de linhas ele consegue colocar já os pontos de anomalia ali, né? Ele consegue a hora que ele está criando o próprio gráfico de linhas, ele já consegue criar um visual que apresenta essa detecção de anomalia para o usuário final também. É um pouquinho diferente do Insights, porque o Insights você não vai ter o gráfico em si de detecção de anomalia, ele vai te gerar um gráfico numa caixinha separada, assim, só te explicando que ali existe uma anomalia. Mas ele não é um gráfico que vai ficar fixado ali na tua página. Já essa funcionalidade, né, do gráfico de linhas, a gente consegue desenvolver um gráfico com detecção de anomalia, tá? Ele roda a gente cria um gráfico de linhas, né, e o que ele faz? Ele roda um algoritmo por trás que chama srCNN, tá? Ele é um gráfico que é um algoritmo que ele é baseado em redes neurais convolucionais. Eu não vou entrar tanto em detalhe aqui, tá? Mas é só para saber. E ele consegue, tipo assim, classificar naqueles pontos que você tem, se aquele ponto é uma anomalia ou não, de acordo com o intervalo de confiança que você dá para ele. Então, você consegue controlar o intervalo de confiança também, a sensitividade, né, no caso ali. Então, tipo, se você coloca uma sensibilidade mais alta, ele vai, obviamente, identificar mais anomalias, porque você vai ter um espacinho ali, né, um desvio suportável ali menor, né? Ele vai ser mais sensível a anomalias, vamos dizer assim. Se você diminuir essa sensitividade, você vai ver menos anomalias, tá? Então, o desenvolvedor consegue controlar isso também dentro do próprio Power BI. E aí facilita para você ver, tipo, principalmente numa série temporal, se você tem um ponto muito fora da curva ali, por algum motivo. E ele consegue também te explicar o porquê que esse ponto saiu da curva. Então vamos lá, o próximo item da nossa lista aqui de ferramentas são as árvores de decomposição. Consegue explicar para a gente para que a gente usa essa ferramenta? Sim, as árvores de decomposição é um visual que eu acho muito interessante, ele é muito, muito usado, tá? Eu vejo, assim, bastante relatório que utilizam de árvore de decomposição. Eu já utilizei também. E o que ela faz, né? Ela basicamente é um visual que te ajuda a encontrar a causa raiz dos seus problemas, né? Então, tipo, vamos supor que você tem lá a quantidade de vendas, né? Total. Então, você tem lá um bolo, né, que é a quantidade de vendas de todas as categorias juntos, né, dos seus produtos, e você consegue destrinchar, né, você consegue destrinchar essa quantidade de vendas nessas categorias. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero saber a quantidade de vendas por produto, tá? Aí ele vai ter lá o valor da quantidade de vendas, ele vai criar como se fosse uma ramificação dessa quantidade de vendas, e aí desse total ele vai falar quanto que foi do produto A, quanto que foi do produto B, quanto que foi do produto C e D. E aí depois desse produto A, B, C e D, você consegue ramificar de novo. E aí você consegue saber daquela porcentagem que sobrou ali, quanto que foi do subproduto, né, XPTO lá. Então você consegue ir ramificando e descobrindo o que mais causou, o que mais aumentou aquela quantidade de vendas que você teve, tá? E aí, onde que entra a inteligência artificial por trás, né? Quando você cria um gráfico de árvore de decomposição, você tem que falar para o Power BI quais são as categorias que você quer utilizar para ele destrinchar, vamos dizer assim, né? Para ele explicar aquela métrica. Só que você tem uma funcionalidade ali dentro da árvore de decomposição que é a inteligência artificial te fala qual é a categoria mais significativa para aquela métrica. Então, ao invés de eu, tipo, quero quebrar agora por produto, ao invés de você fazer isso, você ativa lá a inteligência artificial e ele te fala qual é a categoria que você tem que escolher para que aquela quantidade de vendas seja mais bem explicada, vamos dizer assim. Então, é algo que te ajuda bastante, porque às vezes você tem várias variáveis ali, e ao invés de você ficar, tipo, testando uma por uma para você saber qual que realmente é mais impactante na sua métrica, a inteligência artificial já faz isso para você de forma extremamente rápida, tá? Então, com um clique, ele já faz agrupamentos ali por trás e ele consegue saber qual é a categoria que está mais impactando a métrica principal. Então, assim, eu gosto bastante desse visual, eu acho que é um visual que você consegue chegar na causa raiz de uma forma mais rápida, assim, sabe? E os seus casos de uso aí desse visual é basicamente esse caso de venda, de entender causa raiz, né? De venda, ou você tem mais algum outro caso de uso que você vê que é legal, que é importante? A gente consegue ver, por exemplo, análise de estoque também, né? Você consegue saber, tipo,
tem quantidade X de estoque. Aí você consegue quebrar para você saber em qual região que tem o maior estoque. Aí nessa região você consegue quebrar de novo para você saber quais são os produtos que estão estocados lá naquela região. Então, se você quer saber o que está interferindo no teu estoque de uma forma rápida, você consegue chegar lá no fim da árvore com a inteligência artificial de uma forma mais rápida também, sabe? O que está tipo, mais estoque ou menos estoque, por exemplo. Então, você consegue fazer isso com diversos tipos de métricas, né? Aqui eu dei o exemplo de vendas de estoque, mas você consegue fazer com várias outras coisas também. Eu acho um visual bem interessante, eu vejo que ele é bem... Dessas ferramentas, assim, de visuais de inteligência artificial, eu enxergo essa como o que o pessoal mais usa, assim, sabe? Mesmo porque ela é uma ferramenta fácil de entender, tá? Então, tem algumas que, tipo assim, uma que a gente nem vai trazer aqui, que é os principais influenciadores, é uma ferramenta muito complicada do usuário usar. Então, muitas vezes eu nem vejo elas em relatório, sabe? Agora, a arte de decomposição é bem simples, é intuitivo e tal, então é bem legal de utilizar. Não, bem massa essa ferramenta. A próxima aqui da nossa listinha, então, seria a do Smart Narratives. Então, como que a gente aplicaria o uso Essa eu acho que eu dessa nunca nem ferramenta? ouvi falar. As Smart Narratives, né, que ali a tradução a gente chama de narrativas inteligentes, no Power BI, o que ela faz, né? Ela vai olhar seja para o seu visual, seja para a sua página, ela vai olhar ali para aquela página e ela vai criar como se fosse uma caixa de texto para você, explicando os principais pontos que você teve naquela página, tá? É um pouco parecido lá dos insights, né? Tipo, só que os insights ele vai mostrar mais graficamente para a gente, né? Ele mostra ali o gráfico de detecção de anomalias, as tendências. O Smart Narratives, tipo, ele vai criar literalmente uma narrativa, um texto para você, falando tipo assim, tua venda cresceu em X% no período de tal até tal, sabe? Então, ele consegue olhar para o seu modelo, ele consegue ver quais são a relação das suas tabelas e das suas medidas também que você tem ali por trás, e ele consegue, através de um NLP, não só escrever o texto para você, mas também te dar essas métricas, né? Porque ele consegue buscar esses cálculos através do teu modelo. Então, ele consegue fazer essa integração, né? Entre o NLP, que é o texto, que ele gera, mas também entre as métricas que estão sendo calculadas por baixo dos panos ali no modelo. Essa ferramenta ela também te dá o benefício contrário, né? De eu, através de texto, pesquisar nos meus gráficos? As narrativas inteligentes, não. Mas existe uma outra ferramenta, que a gente pode até já entrar nela aqui agora, que é a Question and Answers, que ela faz exatamente isso, tá? Ela é como se fosse uma caixinha de perguntas, que você consegue perguntar qualquer coisa sobre os seus dados ali dentro dela. Então, se você quer, por exemplo, tenho lá o relatório, vai ter a caixinha de perguntas, você fala, qual que foi a maior receita no ano tal? E aí, o que ele faz? Ele olha o seu modelo, ele já tem algumas métricas que ele consegue entender ali, né? Ele consegue acessar o seu modelo e buscar esses valores, seja valores agregados ou sejam métricas, né? E ele consegue já criar o gráfico para você sobre aquela pergunta sua, né? Então, ele já até identifica qual que é o tipo de gráfico melhor para te mostrar. Então, vamos supor, se você perguntar assim, como que se comportou o meu custo ao longo do tempo? Então, o que ele vai fazer? Ele vai acessar o seu modelo, vai fazer as contas de custo lá, né, que você tem no seu modelo, e ele vai trazer para você em formato de série temporal, que você perguntou ao longo do tempo. Então, ele consegue já criar o gráfico para você de linha ali, mostrando para você como que o custo se comportou ao longo do tempo. Então, isso é bem legal também. Isso é uma coisa até que aí a gente vai falar daqui a pouco um pouquinho sobre o Copilot, que é o Copilot está tentando até, né, tipo, melhorar essa integração entre o que o usuário pergunta e o que ele consegue te dar de resposta ali, né? Mas o Question and Answer já é uma ferramenta que já é um pouco mais antiga, do Power BI, e que já tem esse poder de conseguir transformar a tua pergunta, né, o teu texto, em visuais, tá? E aí, essa pergunta, né? Imagino, igual você falou, né? O Copilot deve estar tentando transformar essa experiência, tornar essa experiência mais fluida, mas hoje, com Question and Answer, eu preciso de, por exemplo, eu tenho uma variável lá que é custo. Aí eu preciso falar custo. Tipo assim, eu quero dizer assim, eu preciso nomear as coisas bem do jeito que elas estão no visual, ou eu consigo ter alguma liberdade e ele consegue fazer alguma interpretação de linguagem natural?
Perfeito. O Question and Answer, ele tem a possibilidade de você treinar o Question and Answer. Então, é como se fosse um NLP treinável, vamos dizer assim, tá? Então, o que ele tem por trás ali? Ele tem uma ferramenta de sinônimos. Então, por exemplo, se no meu relatório eu tenho um campo, né, uma coluna, que chama custo, eu posso dar sinônimos para essa mesma palavra. Tipo assim, sei lá, custo pode ser Valor, gastos. gastos, Valor. Exatamente. Então, tipo, independente se o usuário vai digitar custo ou gasto, se isso tiver mapeado na minha caixinha de sinônimos ali, ele vai conseguir identificar, tá? E aí que entra até, eu vou falar um pouquinho já sobre o Copilot, que aqui entrou um ponto importante sobre ele, que o Copilot, dentro da ferramenta de Question and Answer e dentro dessa caixinha de sinônimos, ele já tem uma funcionalidade ali que é o seguinte: se você não tem o Copilot ativado, você precisa ir lá para cada palavra que você tem que colocar o sinônimo manualmente, tá? Quando você tem um Copilot, ele já lê todas as palavras que você tem e ele já dá os sinônimos de todas elas. Então, tipo, isso acelera bastante, né? Porque você não precisa ficar lá indo um por um, fazer sinônimo de cada campo. Então, já acelera bastante, tá? Então, é uma das funcionalidades que o Copilot tem dentro do Power BI é essa, de encontrar sinônimos para dentro do visual de Question and Answer, tá? Que é o perguntas e respostas. E falando do Copilot, ele também, infelizmente, é uma licença à parte, né? Uma capacidade diferente, né? Isso. Você diz de custo? Isso. O Copilot, assim, aí agora acho que a gente pode falar um pouquinho sobre ele, né? Que eu acho que é talvez um tema mais quente aí que a Microsoft, né, e o Power BI tem trazido. Ele assim, é uma ferramenta que ainda está. A própria Microsoft, na documentação, ela ainda fala, né, que ela está continuamente tentando melhorar as respostas que o Copilot dá. Que assim, que sempre que o analista, né, quem está desenvolvendo ali, sempre que usar o Copilot, ainda precisa checar se os resultados que ele está dando, eles são realmente acurados, né, ali, porque ainda tem muita coisa para melhorar ainda, e a própria Microsoft reconhece isso dentro da documentação do Copilot, sabe? Então, tipo assim, agora eu vou dar uma minha opinião atrelada às coisas que eu tenho estudado e visto, assim, nos fóruns, tá? Eu acho que para você ter o Copilot hoje, você precisa que a empresa tenha uma capacidade premium, né? Que ela seja ou a P1, ou também já uma capacidade do Fabric, que é a F64. Só que são capacidades muito caras, né? Então, tipo assim, para você chegar ao ponto de poder usar o Copilot, você já tem que estar numa empresa que tenha a capacidade de pagar essas licenças, né? Tipo, mais caras. E quando você tem essas licenças, você espera que os resultados eles sejam eficientes, né? Vamos dizer assim, que eles consigam te ajudar. E aí, agora entrando um pouco da minha opinião pessoal, eu acho que o Copilot ainda não está nesse nível de maturidade a ponto de você ter que ter uma capacidade P1 e uma F64 para você conseguir rodar ele, sabe? Ele é extremamente burocrático para você rodar. E quando eu vejo nos fóruns e tal, eu vejo o pessoal dizendo que ele, assim, ainda não consegue acelerar tanto, sabe, o processo de desenvolvimento dos relatórios, e também não é tão poderoso, assim, vamos dizer, em questão de te auxiliar na hora que você está codando alguma coisa, por exemplo, né? Então, porque o Copilot você consegue usar ele dentro do Power BI Desktop. Então, por exemplo, se você quer criar uma medida, em DAX, né, que é o código que tem por trás do Power BI, você consegue usar o Copilot para ele criar essa medida para você. Só que, o que eu tenho visto? Ele só consegue fazer isso para medidas simples, tá? Então, tipo assim, cria uma medida aí para somar a quantidade de vendas que eu tive. Tipo, ele consegue fazer isso muito bem lá dentro do desktop. Só que assim, se você é um analista sênior, você também faz isso muito rápido. E se você é um analista júnior, quando você precisa de queries mais complexas, de códigos mais complexos, você vai acabar acreditando no que o Copilot está te dando, sabe? Então, eu acho até um pouco perigoso isso, porque às vezes você pode, estou usando o Copilot aqui, ele vai me dar já a resposta que eu preciso, e às vezes ele não te gera a medida do jeito que você precisa, né? Então, por isso que eu não consigo enxergar tanto valor dele ainda, sabe? Eu sei que a Microsoft está investindo
maior grana em cima do Copilot. Eu vejo que é uma coisa que, num futuro talvez próximo, vai ficar bem legal, mas hoje, pelas coisas que eu tenho visto, eu acho que ele é uma ferramenta muito burocrática, né? Você tem que habilitar um monte de configuração para você conseguir utilizar, muito cara, por você precisar das capacidades, e que não gera esse valor todo, tá? Principalmente para os analistas mais sêniores aí, que conseguiria escrever uma medida simples de forma rápida ali, por exemplo, tá? Então, é assim, a minha opinião pessoal e linkado um pouquinho até mesmo com o que a própria Microsoft diz na documentação. É interessante. Você acha que, então, hoje em dia, olhando aí para as ferramentas como um todo, elas estão ajudando a gente mais a nível de análise, né, e de ciência de dados ali, do que, de fato, a nível de desenvolvimento? Ou não? Dentro do Power BI, por enquanto, eu vejo que essas ferramentas que já são mais antigas, de machine learning e tudo mais, eu vejo que elas já passaram por bastante iterações, assim, melhorias e tal, então você consegue utilizar elas com uma certa segurança. E o Copilot, né, que é a ferramenta de AI que está mais em alta agora, que mais se fala, eu vejo que ele ainda tem um caminho a percorrer para que ele seja, tipo, muito bem utilizado, sabe? Então, para que a gente consiga realmente acreditar que a resposta que ele está dando ali é uma resposta bem acurada, eu acho que ainda vai um pouquinho de tempo. Mesmo porque o Copilot hoje, né, vamos supor, se você está analisando o que ele faz, né? Vamos tentar resumir aqui. Ele faz bastante coisa, mas assim, resumindo basicamente o que ele tenta fazer ali por trás, vamos supor, se você está no serviço do Power BI, você escolhe um modelo já pronto seu, né, que no caso são seus dados, e você pede para o Copilot lá, tipo, crie um relatório sobre vendas, considerando as categorias tal, 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 e aí ele vai lá e te gera o relatório pronto já, né, tipo, o visual, com todos os visuais já montados, e ele te gera isso numa velocidade absurda, assim, tipo, muito rápido. Só que o que você precisa para isso? Primeiro, você precisa que o modelo esteja, igual eu disse, né, que seja um modelo mais simples, que ele consiga entender a relação das tabelas, e a gente vê que não é sempre assim o caso, né, tipo assim, nos clientes a gente vê que às vezes os dados, eles têm uma modelagem complexa. Então, se você coloca uma modelagem complexa e pede para o Power BI criar um relatório, ele vai criar um relatório cheio de visual meio aleatório, assim, sabe? E aí o analista ele ganha o tempo de desenvolver o relatório, mas ele perde o tempo de ter que revisar se aquilo ali realmente está, né, tipo, sendo bem O aplicado. nível de Então, por confiança isso que ainda é difícil, né? Ainda é baixo, né? sim, exatamente. Então ele acelera numa parte, mas eu acho que ele acaba, sabe, você ainda tem esse tempo de revisar as coisas que acaba sendo um pouco demorado ali, né? No final das contas, assim, né? Todos esses copilotos, no final das contas, eles ainda são copilotos, né? Eles não vieram para substituir, mas eles vieram para sair do zero muito rápido. Bom, eu acho que a gente falou sobre muita ferramenta aqui, então se você que está me ouvindo usava só os gráficos lá de linha e fazia as coisas tudo na mão, igual eu faço, acho que você aprendeu muito aqui, assim como eu. Espero então que todo mundo tenha, né, aproveitado esse episódio, porque eu acho que foi, né, daqueles episódios que todo mundo deveria usar que trabalha com BI. É isso Deveria aí, ouvir, turbinando, né? o Power BI de todo mundo aí a partir de agora, né? E é isso, gente. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. Obrigado, pessoal. Obrigado, Flávio. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.